Junta-se a esta emissão especial da bancada desportiva Carlos Reforço, o presidente da Associação de Atletismo de Évora. Muito bom dia, Carlos. Muito bom dia, eu até diria agora já boa tarde, uma vez que já passamos do meio-dia. Aproveitava para cumprimentar o Paulo, todos os colaboradores que realizam esta sessão da bancada desportiva e também todos os que trabalham na Rádio Nova Antena. Naturalmente, estes cumprimentos são extensivos ao auditório da RNA. Aproveito também a ocasião, muito rapidamente, para desejar um bom ano novo, embora este ano novo se comece a mostrar já bastante rude, eu diria mesmo até agreste, quer em termos do tempo atmosférico, quer no que diz respeito à pandemia, que está a crescer de uma forma preocupante, não é? E depois com todas as consequências que isso está a ter no calendário desportivo. Bem, é verdade, um ano novo também para si, para os seus e para toda a família da Associação de Atletismo de Évora, clubes, atletas e todos aqueles que fazem parte desta família. Sr. Presidente, antes de falarmos daquilo que fez notícia esta semana, ou seja, o adiamento de duas provas previstas para este fim de semana e para o próximo, permita-me recuar um pouco para falar daquilo que foi o regresso aos treinos e às provas após uma longa paragem de vários meses. Em setembro, salvo erro, os clubes recomeçaram os seus treinos, pelo que pude ler no site da Associação de Atletismo de Évora. Com isso também foi possível o regresso às provas. Como foi vivido este regresso também aos treinos e à competição? Eu diria que este regresso à competição foi vivido com algum entusiasmo. Durante o verão é normalmente a época de defesa do atletismo, mas dizia que o verão foi aproveitado para que a Direção-Geral de Saúde e a Federação Portuguesa de Atletismo estabelecessem um conjunto de critérios e de medidas de proteção que permitissem, digamos, o regresso em condições de segurança. Este regresso, abarcando já o treino e alguma competição. Nós, a Associação de Atletismo de Évora, fomos procurando seguir com o máximo rigor as diretrizes emanadas pelas duas entidades que referi, e voltámos no mês de dezembro, voltámos então à competição. No que diz respeito, desde logo, ao corta-mato, nós, a Associação de Atletismo, com a CIMAC, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, preparámos cuidadosamente, e com os municípios, digamos, que também se mostraram interessados em participar no critério de corta-mato Paulo Guerra, preparámos muito bem esta época, e demos início então à edição de 22ª edição do critério de corta-mato Paulo Guerra. Demos início com a prova de Borba, decorreu em Borba, e no que diz respeito à pista, organizámos uma prova também aqui em Évora, uma prova de pista, de maneira que, digamos, eu diria que entre a preocupação e entusiasmo, lá conseguimos então arrancar com a época desportiva. O que é certo é que se concretizou esse regresso às provas que aconteceu em dezembro. O quão difícil foi organizar estas provas para tudo poder acontecer de acordo com as normas da DGS? O que é que os clubes e atletas também lhe transmitiram ou transmitiram à associação de forma a que fosse possível este regresso? Há todo um conjunto de medidas que têm de ser rigorosamente seguidas, que tornaram um pouco mais complexa a organização das provas. Eu começava por referir concretamente, apesar de questões concretas, relativamente, por exemplo, ao corta-mato. No corta-mato, nós temos desde logo, definir muito bem um recinto no qual não há lugar para o público. Infelizmente é assim, não há lugar para a presença de público. Isto é, quem pode entrar no recinto onde se realizam as provas, sejam elas de corta-mato ou de pista, são apenas os atletas, os técnicos, os treinadores, naturalmente, e um dirigente. Isto é, por equipa, um treinador e um dirigente.
Os acompanhantes, os familiares, os amigos, os adeptos da modalidade, infelizmente, não podem assistir às provas. E tem sido assim. De maneira que depois temos de medir, temos de fazer a aflição da temperatura corporal de todos os agentes, sejam eles atletas ou técnicos ou dirigentes que entram no recinto. Cada um dos atletas tem de trazer para cada prova um termo de responsabilidade. Naturalmente que os menores terão de trazer o termo de responsabilidade assinado pelos pais ou encarregados de educação, e depois há todo um conjunto de medidas, mesmo no decorrer da prova. Desde logo referimos ao uso de máscara, em que todos os membros da organização, juízes, dirigentes, todos técnicos, têm de estar permanentemente de máscara colocada, e há apenas 2 intervalos de tempo em que o uso da máscara é dispensado só aos atletas, repito, exclusivamente aos atletas, que é no período de aquecimento e na competição propriamente dita. Depois, na partida, por exemplo, para dar um outro exemplo concreto de alguma complicação, vamos dizer assim, que estas novas regras vieram trazer. A linha de partida de uma prova de corta-mato, toda a gente já viu, os atletas aglomeravam-se junto à linha de partida, não é? Portanto, concentravam-se ali junto à linha de partida, às vezes nos escalões mais jovens até com algum nervosismo e na ânsia de arrancar o mais rapidamente possível e ganhar logo as primeiras posições. Agora não é possível fazer-se assim. Agora tem que se estabelecer uma grelha de partida. Uso até como termo de comparação as grelhas de partida das corridas de Fórmula 1. Isto é, como os atletas têm que estar na linha de partida espaçados de 2 metros, quer lateralmente, quer depois na perpendicular da linha de partida, isto é, um atleta que está posicionado na linha de partida só tem os seus colegas ou adversários a 2 metros de distância, não é? E para trás também, isto é, são depois criadas linhas de partida espaçadas de 2 metros para trás da linha de partida. E dá-se esta particularidade, é que é dado o tiro de partida para a primeira linha e depois há um intervalo de tempo que varia, mas que pode ir até 30 segundos, 1 minuto, se tanto, mas normalmente 30 segundos, para as seguintes linhas de partida. As linhas, nessas linhas, os atletas são escalonados pela sua categoria, isto é, pelos tempos que em provas anteriores já obtiveram. A ideia é que, enfim, tem sempre alguma subjetividade, mas que até agora tem corrido bem, é que os atletas de valor ou de nível mais elevado sejam os primeiros a partir e depois os de um segundo nível a seguir e por aí fora. Isto é, há aqui um aspecto técnico que, como se deve compreender, também não é muito fácil de organizar, que é o responsável técnico definir ele a grelha de partida, isto é, dizer quem é que parte na frente e quem é que parte lá mais atrás. Como as partidas são dadas escalonadas no tempo, nós nunca temos a garantia de que o primeiro a cortar a meta seja realmente o vencedor, embora na prática acabe quase sempre por ser assim, não é? Mas pode dar-se o caso de um atleta que vá na frente e que perca tempo para o atleta que partiu 30 segundos depois dele, não é? Portanto, Sr. Presidente... Só para dar uma ideia da complexidade que estas coisas trouxeram e, naturalmente, depois do trabalho administrativo no estabelecimento das classificações, claro está. Sr. Presidente, realmente é toda uma logística e preocupação para concretizar estas provas, e que balanço faz destas provas, do comportamento dos atletas, dos clubes, que balanço faz dos resultados obtidos também? No que diz respeito ao comportamento, o balanço que faço é um balanço positivo. Isto é, de uma maneira geral, às vezes é verdade que às vezes é preciso recorrer a insistentes avisos, mais por parte às vezes não tanto dos atletas, mas de técnicos e acompanhantes e dirigentes acompanhantes. Às vezes é necessário insistir mais um pouco, repetir avisos no sentido de salvaguardarem sempre as distâncias, as devidas distâncias, o chamado de distanciamento social,
Mas por parte dos atletas, o comportamento tem sido positivo, a resposta tem sido positiva, há aceitação relativamente a estas medidas e naturalmente que as coisas têm corrido favoravelmente nesse aspecto. No que diz respeito, digamos, ao valor desportivo, ainda estamos numa fase incipiente da época, diria, e temos de ter em conta, não podemos deixar de ter em conta que houve longos meses de paragem antes do regresso ao treino e que naturalmente que a forma dos atletas não é ainda, isto é, não é aquela que seria se tivesse decorrido normalmente a época e a preparação para a competição. Já agora acrescentava só um pormenor ainda relativamente ao uso da máscara, porque, e perdoarão que insista nesta questão do uso das máscaras, porque isto é essencial. É que o atleta no corta-mato vai para a câmara de chamada, que é um espaço imediatamente anterior à zona de partida, vai com máscara colocada. Quando é chamado para a linha de partida, deposita a máscara num contentor do lixo, faz a sua prova sem máscara e à chegada recebe logo à chegada recebe logo uma máscara que terá de colocar naturalmente depois de passar aquela respiração ofegante que decorre, que acontece naturalmente com o decurso da prova, não é? Portanto, era só para acrescentar este pormenor do uso da máscara aqui, refiro-me concretamente ao corta-mato. Carlos, iniciámos a nossa conversa e como logo na sua introdução o referiu, entramos em 2021, o cenário agravou-se e na passada quinta-feira, em comunicado, a Associação de Atletismo de Évora decidiu adiar 2 competições do seu calendário. E assim, de acordo com o comunicado, os campeonatos regionais de inverno que estavam agendados para este domingo no Complexo Desportivo de Évora e a terceira prova do 22º critério de corta-mato Paulo Guerra, que teria lugar no sábado 16 de janeiro em Mourão, foram adiados para quando se entender estarem reunidas as condições para a realização dos eventos em causa. O que é que levou a esta tomada de decisão? Quais os motivos que os levaram a decidir por esta paragem de pelo menos 2 semanas? Desde logo, o facto do Governo ter decretado a interdição das deslocações interconcelhias, não é? Portanto, hoje estaria a esta hora a realizar-se aqui em Évora, no Complexo Desportivo de Évora, o Campeonato Regional de Inverno, e que é destinado a juvenis, séniores e masters. Masters é a designação oficial agora dos veteranos, femininos e masculinos, naturalmente, e dizia que este campeonato regional de inverno destina-se a fazer a preparação para os nacionais de pista coberta. Isto é, as disciplinas, embora se faça em pista ao ar livre, mas como em Portugal só há 2 pistas cobertas, em Pombal e em Braga, a preparação tem de ser feita, aqui a sul, pelo menos, a preparação tem de ser feita em pista ao ar livre, mas com as limitações das provas de pista coberta, nomeadamente os 60 metros, não é? Tanto os 60 metros, planos e 60 metros barreiras, o peso, os 400 metros, os 800 metros, os 3.000 metros, a altura, o triplo e o comprimento. São estas disciplinas que se podem praticar em pista coberta. E eram essas disciplinas que hoje estariam aqui em competição aqui em Évora. Tivemos, de facto, de adiar por razão que já expliquei, portanto, não podendo haver circulação interconcelhia, esta prova iria reunir os clubes aqui do distrito de Évora. A designação da regional aqui, que associamos ao campeonato, também pode ser substituída pela palavra distrital. Isto é, uma vez que o atletismo tem uma estrutura igual ao do futebol, isto é, há uma associação por distrito. Nós, curiosamente, já vem do passado designarmos por regionais as provas de âmbito distrital. Pronto, mas era essa a ideia que queria deixar ficar. Esta foi suspensa pela proibição da circulação entre os concelhos. Não poderiam vir os jovens de Pavia, de Montemor, da Landeira, do Concelho de Vendas Novas, dos Tremós,
de Rio de Minhos Borba, de Reguengos, de Casa do Benfica. Não poderiam vir esses atletas competir e então não faria sentido estarmos a organizar a prova aqui só para os clubes de Évora, não é? Uma vez que todos têm direito a participar nos campeonatos regionais. Relativamente à prova de Mourão, aí já a questão que se põe, isto é, nós ainda não sabemos, não é, o que é que vai acontecer, mas relativamente ao confinamento, mas todas as notícias que têm vindo a lume ultimamente nos indicam que iremos entrar em confinamento, não diria geral, mas pelo menos um confinamento parcial que irá impedir a realização de provas desportivas a este nível, não falo do desporto profissional nem de alto rendimento. Porque o desporto de alto rendimento tem um estatuto semelhante ao do futebol profissional. Mas neste desporto puramente amador, nestas modalidades puramente amadoras, não vai haver lugar para competições. No entanto, nós adiámos a prova de Mourão, ainda antes de saber que a situação iria evoluir para confinamento parcial, adiámos a prova de Mourão porque estabelecemos contacto com o município, tendo em conta que estávamos preocupadíssimos com o estado muito grave da situação em Mourão. Como sabem, é um dos concelhos em que a situação é de risco extremamente elevado. Entramos em contato com o município e o município também nos pediu que não fôssemos realizar a prova porque tem, naturalmente, a organização de uma prova destas, quer no estabelecimento do circuito para o corta-mato, quer depois na desmontagem do próprio circuito, os meios técnicos, o som, a eletricidade, tudo isto envolvia vários trabalhadores do município, que têm, como é costume, e acontece que nesta altura todos os meios humanos do município estão, digamos, dedicados ao combate à pandemia, não é? E há algumas pessoas em quarentena e seria inviável a realização da prova em Mourão. São estas as razões pelas quais não vamos então avançar com estas provas, com muita pena nossa, naturalmente com também alguma frustração por parte dos atletas, porque os atletas treinam para depois para poderem ir à competição, não é? E todos sabemos, não é preciso estar, digamos, a repeti-lo, que a prática desportiva tem uma importância decisiva nos nossos níveis de saúde, quer física, mas também mental, não é? Lá recorro à velha frase da mente sã, corpo são, não é? A saúde, de facto, está em primeiro lugar, ninguém tem dúvida disso, e de facto, no meio disto tudo, há que defender que, de facto, o exercício é cuidar, tal como dizia, da nossa saúde física e mental. Neste momento, o que é que gostaria de transmitir aos clubes e atletas neste momento de receio, de preocupação, de incerteza? É um misto disso tudo, Paulo. Receio, preocupação e incerteza. Eu só lhe acrescentava a palavra esperança. Isto é, desde logo a incerteza logo relativamente ao calendário, não é? Portanto, há pouco antes de iniciar aqui a participação no vosso programa, estive a ver as informações da Federação e o calendário que a Federação definiu é um calendário provisório. Mas, e tão provisório é que também ontem, sábado, dia 9, teria decorrido o Nacional de Estrada e já não se realizou, não é? Estão calendarizados também os nacionais de pista coberta, há pouco fiz referência à pista coberta, em Pombal, mas também não sabemos se vão avançar, não é? Face às circunstâncias. Portanto, desde logo esta palavra de incerteza, também manifestar algum receio, mas o receio que manifesto não deve ser um receio paralisante, isto é, que nos impeça de procurar encontrar soluções e medidas para combatermos o problema. Naturalmente, também peço alguma paciência aos atletas que andam a cumprir os seus planos de treinos e que depois não vêem avançar as competições. A palavra de esperança é de que
é transmitir portanto, faria sentido transmitir uma palavra de esperança a todos os agentes desportivos, neste caso particular do atletismo, acreditando que com a difusão das vacinas, isto é, quando o programa de vacinação for avançando, naturalmente será sempre um processo lento, mas à medida que vai avançando, é de crer, temos essa expectativa, é de crer que esta maldita pandemia vá perdendo vigor, não é? E que voltemos então, digamos, a tempos mais parecidos com os tempos, vamos chamar-lhe assim, normais, para melhor entendimento, não é? Sr. Presidente, apenas uma última pergunta. Uma das consequências da pandemia é a existência de menos pessoas a praticar desporto federado. Isso preocupa-o? Que consequências isso pode ter no futuro? Que esse é um dos seus maiores receios, é as pessoas também afastarem-se um pouco do desporto? Sim, mas confesso que já foi maior. Isto é, nós arrancámos as filiações no atletismo, curiosamente, não se fazem todas de uma só vez. Em qualquer altura da época, um atleta não federado pode avançar com a sua filiação. Quem diz um atleta, diz um agente, um outro agente, um juiz, um dirigente, pode avançar com a sua filiação. Mas dizia que arrancámos com algum receio com a época e já constatámos que com o simples facto de termos realizado 4 provas, houve atletas que acreditaram, não é? Acreditaram e se calhar convenceram até os pais ou outros responsáveis de que o perigo está, digamos, minimizado e as filiações têm estado a crescer, não é? Nós aqui em Évora, na Associação de Évora, estamos por volta já dos mais de 300 filiados, o que nos dá uma certa esperança. Normalmente andamos ali pelos 350, 400, não é? Mas acreditamos que com o avançar da época, agora vai haver um intervalo negro, digamos assim, mas acreditamos que ou estamos em crer que, digamos, a quebra nas filiações não será tão gravosa, não se fará sentir tanto como inicialmente tínhamos previsto. Creio que as pessoas vão ganhando confiança nas medidas e na organização e na forma como estamos a organizar as provas e que vão perdendo algum receio, digamos assim. Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação de Atletismo de Évora, Carlos Seguro, por mais uma vez estar connosco e também de transmitir essa palavra, por um lado, de organização, de preocupação, mas de esperança no futuro, daquilo que depende da associação, daquilo que depende também do vosso trabalho. Um grande abraço, bom resto de fim de semana. Muito obrigado, Paulo. Volto a repetir os agradecimentos pelo facto de terem permitido que, digamos, a Associação de Atletismo de Évora também ganhe mais alguma visibilidade e volto a repetir também os votos de 2021, enfim, que nos traga mais alguma satisfação e que tenhamos a ocasião de ver, não diria a extinção da pandemia, mas pelo menos a sua diluição gradual. Muito obrigado.